Pessoal, nós estávamos também aqui nos recompondo, porque daí um assunto nada sério, na verdade, as fotos do ensaio. Ensaio, né? Do Sarkozy, né, Briguet? Silvio Grimaldo está preparando agora um texto sobre aquelas fotos do ensaio. Como é que é? Ensaio de casamento, né? Tem um nome? Pré-wedding, né? Pré-wedding, né? Do Macron com o Lula. Macron. Assim, é uma situação pitoresca. E ele chamou o Macron primeiro, ele chamou o Macron de Sarkozy. Então são níveis de demência senil. Nossa, né? Triste são isso. O Biden está um pouco mais adiantado, porque o Biden chamou o Macron de Mitterrand. O Mitterrand, ele foi presidente da França entre 1981 e 1995, ou seja, faz quase 30 anos que ele saiu do poder. Então, e o Biden conseguiu chamar o Macron de Mitterrand, perfeito? Agora, o Sarkozy, ele foi presidente da França até 2013. Então, digamos aí, são apenas 11 anos, né? Eu acho que é 2013, se eu não me engano. São apenas 11 anos, né? Aí o Lula tem, então, esse é o nível da demência do Lula. Eles chamam o Macron de Sarkozy. Está um pouco menos avançado, né? Mas por outro lado, né, as ações do Lula são muito mais deletérias ultimamente, né? Porque esse terceiro mandato e certamente o último. Bom, isso aí não dá para saber, né? No Brasil não dá para saber se é o último mandato dele. Não dá para saber. Infelizmente não dá para saber. Mas são níveis. Agora, o ensaio, né? O que eu tenho a dizer sobre o ensaio? É um fenômeno, eu vou escrever sobre isso hoje também. O Lula é o presidente sem povo. Vocês já perceberam isso? O Lula é o presidente sem povo. Ele tem tudo. Ele tem bajuladores, ele tem assessores, ele tenta fazer uma base aliada, não conseguiu formar uma bancada de apoio no Congresso. Cada vez que ele precisa aprovar um projeto importante, ele tem que abrir os cofres e fazer o PIX e atender todas as exigências do Lira, né? E do pessoal, dos partidos. Ele não tem isso. Ele não tem... na verdade, o Lula não tem... o Lula só tem o quê? Ele tem eleitores. Ele teve eleitores, entende? Ele tem 60, segundo, como sempre, vamos repetir aqui, segundo as urnas infalíveis do TSE, ele tem 60 milhões de eleitores. Mas é muito estranho que ele tenha tantos eleitores e não consiga reunir nem 1.000 apoiadores. Justo 1.000 apoiadores, assim, apenas 1.000. Eu estou falando. Veja, eu não estou exigindo muito. Eu não estou exigindo muito. São 60 milhões de eleitores. É muita gente. Em todos os lugares. Aí você vai falar, em São Paulo não é. É sim, o Lula, pelas urnas sagradas e infalíveis do TSE, o Lula ganhou a eleição na cidade de São Paulo. E nessa cidade de São Paulo, que deu a vitória ao Lula no segundo turno das eleições presidenciais, nessa cidade, o Lula não consegue reunir 1.000 e poucas pessoas na frente do Lago São Francisco. Quer dizer, tem alguma coisa muito estranha. Eu não posso ser proibido de dizer que existe uma incongruência aí, né, entre o número de eleitores do Lula e o número de apoiadores do Lula. Há uma incongruência. Há uma incongruência aí. Né? Só é apoiador quem pode, digamos, oferir algum tipo de vantagem. Né? Quem pode receber um patrocínio aqui, quem pode receber uma emenda ali, entende? Um ministériozinho aqui, e assim por diante, acolá, e assim por diante. Então é isso, os apoiadores sinceros do Lula, quero dizer isso. Ou seja, o apoiador, aquele cara que apoia sem ter nada em troca. O Bolsonaro bota 750 mil pessoas na rua desse perfil. Pessoas que estavam lá, exceções dos políticos que estavam lá, tal, né, que estão dentro do jogo político, mas a maioria absoluta daquelas pessoas foi lá e não está recebendo nada em troca por aquilo. Não tá nem pão com mortadela. Eu vim de graça. Eu vim de graça. Nem pão com mortadela. As pessoas estão indo lá porque elas acreditam naquilo, naquele símbolo agregador que é o Bolsonaro.
E o Lula realmente deixou para isso. apoiar, não é? O Lula deixou isso. Eu conheci o Lula que juntava multidões. Sim. Eu conheci o Lula. Eu estive na Praça da Sé, São Paulo, no ano de 1990 e vi o Lula reunir uma multidão. Eu estive aqui no Calçadão de Londrina, em 1989, e vi o Lula reunir uma multidão. Por onde quer que ele passasse, no final dos anos 70 e nos anos 80 inteiros, e também no começo dos anos 90, ele reunia multidões. Até quando, na sua primeira passagem pelo governo, também. Ele podia sair à rua, ele podia circular entre as pessoas, né? Eventualmente teria alguém xingando, mas isso seria sufocado, porque ele tinha popularidade. A verdade é essa, ele realmente tinha popularidade naquela época. Isso acabou o vínculo. O Lula se tornou o presidente sem povo. E aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar nos ambientes controlados. Por exemplo, no cenário amazônico junto com o Macron. Aquele negócio que desculpe, aquilo é constrangedor. Aquele ensaio que foi feito do Macron, dos dois campeando alegres pela Amazônia, aquilo lá é constrangedor. É constrangedor você ver um presidente, um cara que ocupa o cargo de presidente da República, se prestar aquele papel, né? E assim, aquilo meus amigos, não tenham dúvida, aquilo lá é um sinal de submissão, tá? É o Lula entregando, simbolicamente, ele está entregando a Amazônia para o Macron, tá? Conforme eles sempre quiseram, né? Conforme a França é um país amazônico, você sabe disso? A França é um país amazônico, porque ela tem a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é França, é território francês. E ela, né, todo o território da Guiana Francesa é a Amazônia. Então, de certa maneira, o Macron ele foi lá receber, enfim, esse prêmio do Lula. Ele está entregando a Amazônia para os líderes globalistas. Ele está entregando o Lula, está fazendo isso. Isso é gravíssimo que isso aconteça. É gravíssimo. Você imagine se a mesma coisa acontecesse. O Lula fosse lá com o Trump entregar, fazer um ensaio fotográfico. Primeiro que não combina nada com o Trump e com o Lula fazer aquele tipo de ensaio, né? Lula ou Bolsonaro? O Lula não, mesmo. Não, o Bolsonaro, desculpa, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro e o Trump. Né? O Bolsonaro e o Trump fazendo ensaio fotográfico. Aí não ia rolar, né? Mas você imagina alguma coisa parecida. Exatamente. O Bolsonaro entregando assim, diga, isso aqui é de vocês. Sem motivo nenhum já chamavam o Bolsonaro de entreguista, né? Motivo algum, sem motivo algum. Agora, você imagina com um ensaio fotografado, não é? A coisa toda. Isso é o selo do entreguismo. É o selo do entreguismo. Assim. Documentado. Documentado. Para todos, registrado. Todos podem ver com toda clareza o que está acontecendo agora na Amazônia, de verdade. Né? Quem é o traidor nesse assunto da Amazônia? Não é só para inglês ver, é para todos verem. Brigui. Foi constrangedor. Deu até no Globo, né? Porque, assim, manifestação na internet, o brasileiro já é craque, não é? Mesmo foi... É muito rápido, as legendas as mais engraçadas. Fala que vocês estavam comentando aqui. Tem um filme dos anos 70, do cineasta Nelson Pereira dos Santos, intitulado Como Era Gostoso o Meu Francês. Eu explico. Por que tem esse título? Porque é um filme que fala sobre canibalismo. Então é um filme baseado... É uma comédia, na verdade, mas é baseado nos diários do Hans Staden, que foi um explorador aqui que viveu no Brasil. O Hans Staden escreveu esses diários, e o Nelson Pereira dos Santos, que fez vários filmes, Memórias do Cárcere, Vidas Secas, ele tem filmes interessantes. Esse eu não assisti, eu confesso que eu não assisti, Como Era Gostoso o Meu Francês. Mas é um filme dos anos 70, né, que fez sucesso aí nos anos 70, e aí colocaram os dois, né? O ensaio fotográfico do Lula com o Macron,
E a legenda, como era gostoso o meu francês. Eu achei Como um sensacional. cartaz, assim, não O é pessoal do se filme. supera nos Não, memes, é né? muito Mas rápido. mas é que eles facilitam o trabalho. O Lula e a Janja facilitam muito o trabalho dos criadores de memes no Brasil. É. Que eles estão, Tem assim, coisa que já vem pronta, é uma né? produção incessante. Eu costumo dizer, é uma linha de produção taylorista de memes. Esse governo é.